Oi, gente, sejam bem-vindos a Como Derrotar o Bolsonarismo, uma lista de vídeos em que a gente dá dicas para vocês de como conversar e falar com pessoas para persuadir elas a não votarem no Bolsonaro, a se fazerem oposição ao Bolsonaro nesse ano. Bem, o tema de hoje vai ser corrupção. E é um tema muito importante. A esquerda e o campo progressista não pode abrir mão de falar sobre corrupção. É claro que nós temos os escândalos recentes da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e a necessidade de uma CPI do MEC, né, para verificar a corrupção gigantesca acontecendo lá, envolvendo pastores, barras de ouro e muitas outras coisas. Mas a gente vai falar nesse vídeo em dicas que eu quero dar para vocês, para como vocês, conversando com pessoas, convencerem elas a, usando o tema da corrupção, combater o bolsonarismo. E vou mostrar no final desse vídeo e no comentário fixado uma série de links de reportagens que vocês podem utilizar para esse fim. Então espero que vocês assistam o vídeo até o final para verem essas reportagens e utilizarem elas também. Bem, a primeira coisa importante que vocês precisam ter clareza, e a primeira dica que eu dou para vocês, é saber com quem você está falando, as características dessa pessoa. Se ela for uma pessoa que, mesmo quando você mostrar as reportagens dos escândalos de corrupção, da corrupção no MEC, na corrupção com a vacina, superfaturamento, kits de robótica superfaturados, evidências e mais evidências de corrupção nesse governo e a corrupção pessoal do Bolsonaro com aval do Açaí, que ele admitiu que era uma funcionária fantasma porque ela cuidava dos cachorros dele enquanto recebia para ser assessora parlamentar. E trabalho de assessor parlamentar não é cuidar dos cachorros do deputado. Então é óbvio que ela era uma funcionária fantasma. Mesmo diante de tudo isso, se essa pessoa disser para você, virar para você e disser, olha, ela acredita que Bolsonaro é uma pessoa honesta e ela acredita que o governo Bolsonaro combate corrupção, essa é uma pessoa que você não deve mais gastar energia. Se for um parente seu, se for uma pessoa próxima sua, eu lamento por você, isso vai te gerar sofrimento, mas eu recomendo a você apresentar essas evidências e se ela continuar dizendo isso, desista dessa pessoa. Essa é a primeira dica que eu dou. Existe 15 a 20% da população brasileira que é quase como sob um feitiço, não é? Passaram por uma lavagem cerebral. Então essas pessoas mesmo não vão responder a evidências. Então, se você está falando com uma dessas pessoas, não insista. Agora, se você perceber que é uma pessoa que está arrependida, que tem críticas, que é uma pessoa também que é do campo progressista e que vai se opor ao Bolsonaro, nesse caso você pode inclusive apresentar o nosso canal, a Nova Máquina do Tempo, aí você vai desenvolver os outros argumentos que a gente vai apresentar. A primeira dica que eu tenho a dar específica, e essa vale muito para os petistas, é que os petistas devem ter cuidado ao falar desse tema se eles exagerarem. Se, por exemplo, o petista disser para uma pessoa que está na dúvida, ou indeciso, olha, não teve corrupção nas gestões petistas, essa pessoa não vai mais ouvir o que ela tem a dizer, provavelmente. Então, não é só porque teve corrupção e você está rompendo com a realidade ali, mas porque você vai estar quebrando a ideia de construção de um terreno em comum. E para construir o terreno em comum, o que, é que você deve fazer? Deve dizer a realidade. A realidade, a verdade é muito poderosa. Você dizer, olha, sim, teve corrupção, teve o escândalo envolvendo o Palocci, mas teve corrupção assim como teve corrupção em todos os governos anteriores. Todos os governos da República, a corrupção é um problema estrutural, é um problema endêmico. E eu estou com você que nós temos que combater a corrupção. E mais do que um discurso moralista de combater a corrupção, eu tenho ideias de como essa corrupção deve ser combatida. Por exemplo, nós temos que modificar o sistema de financiamento de campanhas. Um sistema de financiamento em que o empresário chega lá, bota 200 mil na campanha de um político, você vai concordar comigo que esse empresário ele não está fazendo uma doação, ele está fazendo um investimento e comprando um político de estimação. Um político que vai favorecer e vai votar segundo os interesses desse empresário. Afinal, ele não colocaria tanto dinheiro em uma campanha de político se ele não quisesse, com isso, influenciar no futuro em licitações e tudo mais. E aí está a origem de grande parte da corrupção.
é na forma que acontece o financiamento das campanhas políticas. E aí você vai dizer, o canal A Nova Máquina do Tempo, aí você pode apresentar meu canal, o André da Nova Máquina do Tempo tem vídeos sobre isso, defendendo um outro modelo de financiamento de campanha, em que cada brasileiro teria um valor e que decidiria para que político vai, e seriam proibidas o autofinanciamento para o Congresso não ficar cheio de milionários que se autofinanciam, e seria proibido essas doações volumosas. Eu defendo, por exemplo, que o máximo que alguém possa doar para uma campanha com seu CPF seja meio salário mínimo. Mais do que meio salário mínimo, eu já acho uma doação suspeita. Imagine gente doando 100, 150, 200 mil reais. Isso não é doação. Isso daí é investimento. Com um discurso desse, você conquista a pessoa para mostrar que você tem compromisso com o combate à corrupção, que você pensou sobre ideias e você está dialogando com uma pessoa como eu, que está pensando sobre ideias para combater a corrupção e que o combate à corrupção é uma questão importante para você. E você reconhece a realidade que sim, tiveram escândalos de corrupção no governo do PT, assim como tem escândalos agora. E o que eles têm em comum? Escândalos conectados ao chamado centrão, ou melhor, de ladrão, né? O direitão corrupto clientelista. O mesmo direitão corrupto clientelista dos escândalos do governo Collor, o mesmo direitão corrupto clientelista dos escândalos do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer, do governo Bolsonaro, é o mesmo. É o mesmo direitão do governo FHC, é o mesmo grupo que está envolvido em todos os escândalos de corrupção, desde o governo Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma. É o mesmo pessoal. São eles que estão movendo os esquemas de corrupção dentro do Brasil. E nós precisamos construir uma política diferente, modificando os sistemas de financiamento. Mas aí você pode dizer, quando a pessoa estiver tentada a pensar que os governos Lula, que os governos petistas, Lula, Dilma, e que o governo Bolsonaro é tudo igual no tema da corrupção, aí você vai dizer, não, existem duas diferenças importantes, relevantes nos governos, nas gestões, e que não podem ser ignoradas, não podem ser descartadas. Duas diferenças importantes. E aí você vai deixar a pessoa curiosa. Que duas diferenças são essas? Que diferenças são essas que você está falando que são importantes? Mas então, André, quais são essas duas gigantescas diferenças entre o governo Bolsonaro e as gestões petistas anteriores? A primeira grande diferença é que a gestão Bolsonaro, demitiu e afastou delegados toda vez que desagradaram o Planalto, né? Acumula pelo menos 2 dezenas de mudanças na Polícia Federal em razão de divergências políticas com o governo. Olha só, delegado da Polícia Federal foi rebaixado após investigar filho de Bolsonaro, diz Coluna. Governo Bolsonaro já puniu ou afastou 18 delegados da Polícia Federal em retaliação. Em retaliação por quê? Porque investigavam familiares, porque investigavam aliados. Ou seja, Bolsonaro interferiu nas investigações, Bolsonaro protegeu corruptos e bandidos. É essa a prática do governo Bolsonaro diante da corrupção. Tem corrupção? É de um aliado? É de um familiar? Ele sai para proteger os bandidos, os corruptos. Ele interfere nas investigações. Olha só esse caso. A delegada Silvia Amélia foi a 18ª da carreira a ser punida por atingir os interesses do presidente Bolsonaro ao fazer o seu trabalho. Ela chefiava a Diretoria de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional no Ministério da Justiça. E aí, quando formalizou e tal, e aí incomodou, né? Foi removida da função. E aí vai. E são casos e mais casos desse tipo. Diretor-geral da Polícia Federal troca chefe de setor que investiga família Bolsonaro, né? Casos e mais casos desse tipo de interferência, né? E aí, quando você vai ver os governos petistas, né? Os governos petistas, você vê uma diferença muito grande. Até Sérgio Moro reconheceu que não houve interferência do PT, interferência política na Polícia Federal. Em discurso, Moro destacou a autonomia da Polícia Federal na gestão do PT, dizendo que foi fundamental. Sim,
O Sérgio Moro, acredite, o ex-ministro do Bolsonaro. Governos anteriores ao PT limitavam investigações, diz procurador da Lava Jato. Olha só, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, da Força Tarefa da Operação Lava Jato, afirmou durante palestra em São Paulo, nessa quarta-feira, que os governos do PT permitiram o fortalecimento da Polícia Federal e que não há mais espaço para retrocesso e tal. Vários procuradores. O Carlos Fernando é apenas um exemplo nessa reportagem aqui da Folha de São Paulo. Ex-procuradores da República dizem que Lula não interferiu no trabalho da Procuradoria-Geral da República. A audiência foi realizada e Sérgio Moro, advogado de Lula, discutiram. É aqui, ó. Antônio Fernando Barros e Silva e Cláudio Lemos, ex-procuradores, disseram que o ex-presidente Lula não interferiu no trabalho da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, olha que diferença monstruosa, gigantesca. Bolsonaro trocou toda vez delegados para beneficiar e para proteger seus aliados. E os procuradores da Lava Jato, que não são exatamente pessoas simpáticas ao petismo, e até mesmo o ex-juiz Sérgio Moro reconhecem que tinham autonomia nas investigações. Ora, essa é uma diferença gigantesca quando o assunto é corrupção. Mas não para aí. Tem o governo Lula e o combate à corrupção, que é um livro que traz justamente esses detalhes, né? E o governo Bolsonaro, outra diferença importante, ele tem uma enorme lista de sigilos de 100 anos, né? Colocou sigilo de 100 anos e um monte de coisa que não foi feita pelos governos Lula. A reportagem da revista Veja, vejam só. Enquanto isso, o Ministério Público Federal encontrou indício de interferência de Bolsonaro nas investigações sobre corrupção no MEC, ou seja, nos governos do PT, sem interferência, reconhecido pelos próprios procuradores. Agora, nós estamos vendo indícios de interferência do Bolsonaro na investigação em curso, né? E Bolsonaro defende bandido, internet questiona interferência na Polícia Federal. Ou seja, diferença gigantesca. E se fosse só essa diferença, já seria muito grande. Mas é pior. Bolsonaro pessoalmente enriqueceu, tem a mansão dos filhos com funcionários fantasmas. Bolsonaro demite a assessora fantasma e diz que o crime dela foi dar água a cachorros, admitindo que era uma funcionária fantasma. Porque a assessora parlamentar, o trabalho dela não é cuidar de cachorro. A assessora parlamentar, o trabalho dela é dar orientação a projetos de lei dos deputados. Na época, o Bolsonaro era deputado. Ou seja, ele admitiu aqui que tinha funcionários fantasmas. E Jair Bolsonaro empregava 5 funcionários que nunca foram ao Congresso. Ou seja, ele ensinou para os filhos dele a roubar dinheiro público. Então ele é pessoalmente responsável por corrupção. Ele é pessoalmente responsável por corrupção e ele atua, o Jair Bolsonaro, protegendo corruptos e bandidos. Não existem evidências que Lula seja pessoalmente responsável por corrupção. Os processos que tinham sobre ele foram anulados por falta de provas. E nenhum procurador resolveu retomar esses processos. As condenações dele foram todas anuladas. O juiz era parcial e as evidências eram fracas. Então, do ponto de vista pessoal, comparando Lula com Bolsonaro, acaba a discussão aí. Mas quando você compara as gestões do PT foram gestões que empoderaram a Polícia Federal e os mecanismos de investigação. E as gestões do Bolsonaro são gestões que enfraqueceram os mecanismos de investigação. Ora, a diferença é muito clara, é evidente, e vocês têm aqui as ferramentas para desconstruir narrativas junto às pessoas indecisas. Espero que vocês atuem nesse sentido e espero que levem esse material, esse vídeo e ajudem a crescer a nova máquina do tempo para a gente combater o bolsonarismo, né? Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. Essa playlist, essa lista de vídeos é a lista de como derrotar o bolsonarismo e em breve a gente faz mais vídeos nessa lista. Um abração e até lá.